Unidade 4, Energia, Conservação e Transformação. Aula 13.2, Conteúdo, Reprodução 1. Habilidade: compreender como é a anatomia do sistema genital masculino e feminino e como é seu funcionamento. Olá pessoal, muito boa tarde, eu já ia falar boa noite, olha, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia, na verdade esse segundo momento da nossa aula de Biologia, tá bom? E o nosso conteúdo tá super interessante hoje, hein pessoal? Lembra que vocês viram aí na habilidade que foi passada a vocês? Hoje nós vamos falar sobre o sistema genital, e aí muitos livros vocês irão ler como sistema reprodutor, seja ele masculino, seja ele feminino, tá bom? Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, nós vamos agora direto um pouco para a nossa revisão do conteúdo anterior. Aí está, a Márcia acabou de falar com vocês sobre a respiração, né? Então ela colocou alguns principais órgãos, né, que fazem parte desse sistema respiratório, como por exemplo as cavidades nasais, ou seja, que são as entradas ali do nariz, né, por onde entra o nosso ar. Logo em seguida você tem a faringe e aí vamos dizer, uma válvulazinha que é chamada de epiglote, né? E por conseguinte você tem a laringe, ok? Beleza. Você está vendo aí que está em destaque os alvéolos, né? O que são esses alvéolos aí que está em destaque? Lembra ontem quando eu falei para vocês no sistema circulatório, em que o sangue ele saía do coração e ia até o pulmão, rico em gás carbônico, e ali acontecia a troca gasosa, ou seja, o sangue voltava ao coração de uma vez rico em oxigênio. Sabe onde acontecia isso? Justamente aí, pessoal, ó, nos alvéolos pulmonares. É aí que acontece o processo chamado de hematose. Tá legal? Então, nessa composição do sistema respiratório. E aonde é que esses alvéolos se encontram, hein, professor? Lá nas ramificações, né, exatamente dos brônquios ali. No final dos brônquios você encontra os bronquíolos e ali existem os sacos que são chamados de alvéolos pulmonares, né? Interligado ao sistema circulatório, nós temos os músculos intercostais que fazem parte diretamente do processo da respiração. Tudo bem? Tá? Juntamente com o músculo que fica aqui abaixo, né? Que é o chamado diafragma. Lembra que quando você puxa a respiração, você enche essa caixa torácica, né? E quando você, né, coloca a respiração aí para fora, você baixa essa caixa torácica, né? Então, isso na verdade é uma composição do sistema respiratório. Beleza? Beleza, professor. E agora, nós vamos trabalhar o que aí, professor? Amigão, ó, presta atenção, porque tem gente que não presta e isso é complicado, hein, quando tem gente que não presta, hein? Mas, professor, eu estou falando de quê? Eu estou falando de atenção, filho, atenção na minha aula. Então, presta atenção no nosso desafio do dia de hoje. Vamos lá. Bacana, se liguem, se liga no nosso desafio. Olha a imagem. Você está vendo que só tem um entrando e fazendo ali, ó, beleza, né, para os demais. Aí os outros, né, gritando, queremos direitos iguais, queremos entrar, igualdade para todos, abaixa a discriminação, por que só um pode? Olha lá, eu quero que vocês, né, relatem isso para mim lá no final do nosso desafio. Então, você sabe dizer qual é a relação dessa charge aí com a nossa aula de hoje? Beleza? Guarda esse desafio, lá no final a gente volta e agora nós vamos dar continuidade à nossa aula. Muito bem, agora nós vamos falar sobre esse sistema genital, seja ele masculino, seja ele feminino. E outra, é muito bacana nós trabalharmos esse sistema. Por quê, professor? Porque a partir daí, pessoal, você começa a entender o funcionamento. Nós vamos conhecer os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino. E aí a função de cada um desses órgãos, tá bom? Então é interessante que você saiba sobre isso, tá? Se conhecer, na verdade, porque é um conteúdo que a gente
fala bastante, né, que é sistema reprodutor, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos entender o que é a reprodução, hein, professor? Professor, o que é a reprodução? O que nós entendemos por reprodução, hein, professor? Moçada, isso é muito interessante. Por que os organismos, na verdade, e a gente fala da espécie humana, tá? Por que nós nos reproduzimos? Na verdade, nós temos um significado e temos um objetivo. Qual é o maior? É perpetuar a sua espécie, né? Então, isso se dá em todos os seres vivos. E para que haja a reprodução, na verdade, e aí perpetuação de espécie, lógico que o indivíduo que você deixa, que gera os descendentes, eles têm que ser descendentes o quê? Férteis. Por quê, professor? Para que haja, né, sempre o processo de perpetuação da espécie, tá bom? Então, isso é chamado de reprodução. Nós vamos conhecer agora como é que funciona os principais órgãos do sistema. Em alguns livros vocês vão ver reprodutor, né? Mas uma nova nomenclatura a gente chama de sistema genital masculino, beleza? Como é que a gente conhece e por onde a gente começa, professor? Vamos falar do testículo. Professor, o que é testículo, hein, professor? Amigão, tu vai entender agora. Se tu não sabe, né, tu vai entender agora, exatamente agora. Aí está. Você está vendo o sistema reprodutor masculino, tá? Eu sempre brinco, eu vou escrever de vermelho, lógico, né? Porque vermelho é vermelho. Então, vou escrever aqui de vermelho para que vocês entendam. É aqui, ó, o testículo. Tá vendo o testículo? Eu sempre brinco. Professor, o senhor fala uma linguagem que eu não estou entendendo. O que é o teu testículo? Na verdade, amigão, deixa eu te falar. O testículo é aquilo que fica localizado no saco escrotal. Aí a gente chama de saco, né? Eu conheço como saco, professor. É isso aí. É isso aí. Então se liga, tá bom? Para te não ficar, eu não conheço muito bem essa palavra, mas é chamado de testículo, que fica localizado naquele saco que a gente chama de saco escrotal. Então, esses testículos, eles também são conhecidos como gônadas, tá? Por quê, professor? Gônadas, na verdade, são as células reprodutoras e os testículos, eles são, né, ali que se reproduzem, que acontece a produção dos espermatozoides, justamente aqui, ó, nos testículos, tá, pessoal? Tá aqui, ó, justamente nos testículos, tá bom? E aí, os testículos, eles têm como, são responsáveis justamente pela produção dos espermatozoides e pela produção, olha o que eu vou te falar, meu irmão, pela produção do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Eita, quase não sai, professor, é testosterona? Isso. Esse, na verdade, é o hormônio, e sabe onde é produzido? Justamente nos testículos, tá bom? Então, além da produção dos espermatozoides, essa daqui, na verdade, é uma abreviação de espermatozoide, tá? Dos espermatozoides, ele também é responsável pela produção do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Quem é os testículos? Beleza? Ficou entendido aí? Ficou. Professor, é verdade que no dia frio ele sobe? É verdade. Mas depois a gente vê isso. Professor, o que são os epidídimos, hein, professor? Amigão, se liga aí. Os epidídimos, eles são dois tubos que fazem uma ligação com os testículos, tá bom? Nós falamos dos testículos, então os epidídimos, eles são dois tubos que fazem a ligação com os testículos. E nesse local, onde se chama os epidídimos, olha lá, você está vendo que cada um tem uma função, né? É onde se armazena os espermatozoides, tá? E nesse também é que se encontram as chamadas vesículas seminais. Tu vai já entender qual é a função dessas vesículas seminais, tá bom? Na verdade, essas vesículas seminais, elas produzem uma substância que irão compor o sêmen, né, e agem como fonte de energia para os espermatozoides. Professor, me diz uma coisa, hein? Me diz como é que funciona realmente. Deixa eu voltar aqui nessa imagem. Amigão, presta atenção. Vamos prestar? Vamos. Aqui, ó. Se liga aqui. Presta atenção. Tá vendo aqui o espermatozoide? Deixa eu apagar. Desculpa, o espermatozoide não, né?
Você está vendo aqui o epidídimo que eu estou falando? Aqui, ó. Tá vendo essa bolsa aqui, ó, em cima do testículo? Tá vendo? Tá, eu estou grifando aqui, tá legal? Essa bolsa aqui, ó, estou grifando aqui também, tá? Que está em cima do testículo. É isso aqui que é os epidídimos. Então, por exemplo, lá dentro dos testículos foram produzidos os espermatozoides. Aí o espermatozoide ele sai lá e fica armazenado em cima dos testículos, justamente no epidídimo. Tá legal? Bem ali. Então, professor, significa dizer que quando o espermatozoide ele é produzido ali nos testículos, ele migra justamente para o epidídimo e fica ali na fase de amadurecimento? É mais ou menos isso, ele fica ali, tá? Ele fica ali fazendo o que, hein, professor? Ali também se encontra uma glândula chamada de vesícula seminal. Né? Ali, na verdade, é uma substância que vai como se fosse os espermatozoides estivessem se nutrindo, tá? Se nutrindo dessa substância, né? Que é produzido pelas vesículas chamadas de vesículas seminais. Ah, professor, então o epidídimo, ele faz uma ligação com os testículos e eles é onde os espermatozoides ficam armazenados? É isso, tá bom? Fechou? Então, fechou até aí. Beleza. Professor, depois que os espermatozoides eles ficam armazenados nos epidídimos, para onde eles vão, hein? Para onde eles vão? Você sabe que os espermatozoides eles buscam a felicidade, não é? Então, eles buscam sempre o caminho da felicidade. Que aí eles migram para os chamados ductos ou canais. Olha, não vai falar por aí. Ah, eu estudei com o professor Silone e aprendi que os canais diferentes. Amigo, não é canais diferentes, é canais deferentes, tá bom? Então, ductos vocês podem ver em algum livro ou então chamados canais deferentes. O que são os canais deferentes, professor? Pessoal, eles são tubos que saem dos testículos, olha que interessante, até os ductos ejaculatórios, e é o local, na verdade, de produção dos espermatozoides. Sério, professor? Sério. Deixa eu voltar na imagem, tá? Deixa eu localizar, tá aqui, ó. Tá vendo? Esses dois aqui, ó, estão saindo dos testículos, tá vendo aqui, ó? Eu tô grifando aqui, tá bom? Que tal vocês estão vendo em vermelho? Tá? Ok? Então, isso são o que? Os canais deferentes, o canal deferente. Então, qual é a função do canal deferente, professor? Na verdade, eles são tubos que saem dos testículos, tá? Ele é o local, na verdade, de produção ali dos espermatozoides, tá bom? Professor, beleza. Professor, a uretra. O que é a uretra? A uretra é o canal por onde passa a urina, né, durante o processo, né, dali de urina e ali durante o processo de ereção, né? O que acontece? A bexiga ela se contrai, né, impedindo que a urina ela entre em contato com os espermatozoides e vice-versa. Então, presta bastante atenção. Professor, é verdade que no processo da ejaculação você pode urinar também? Não funciona dessa maneira, tá legal? Por quê, professor? Porque ali, na verdade, há uma válvula, vamos falar assim, para você entender melhor, né? Esse canal da uretra, então, passa um de cada vez, ou passa a urina, ou passa o processo de ejaculação. Tudo bem? E o pênis, hein, professor? O pênis, na verdade, é o principal órgão do sistema reprodutor, né? É por ele que os espermatozoides saem, e ele é formado por dois corpos, um que se chama esponjoso e o outro que se chama cavernoso. Tá? Então, vamos... eu vou tentar apagar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Olha. Ah, cabeção. Tá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ir na cor. Você tá vendo, ó, essa parte toda aqui, ó, é justamente o pênis, tá bom? O pênis. E aí você pode observar aqui também, tá? Todo ele aqui, ó, é o pênis. E aí tem esse canal aqui, ó, é justamente esse canal que eu vou escrever de uma outra cor aqui, deixa eu ver se dá para ver de azul. Esse canal aqui, ó, que tá saindo todo ele aqui, ó.
que percorre todo o corpo do pênis, que é justamente a uretra. Tá legal? E é justamente por onde acontece o processo, tá? Aí, na verdade, tanto da ejaculação quanto da saída da urina. Tá legal? Beleza? E por onde é que ele passa? Por onde essa uretra passa? É um canal, na verdade, que fica localizado, né, por dentro do pênis. Tudo bem? E o pênis, ele é formado por dois corpos, que a gente chama de corpo cavernoso e o corpo esponjoso, tá? Você percebe, na verdade, esse corpo cavernoso, quando há um endurecimento, né, do pênis, o que acontece? Por que acontece o endurecimento do pênis, hein, professor? Porque no processo de excitação, todo o corpo cavernoso, né, que se localiza na região peniana, o que acontece? Ele se enche de sangue. E aí, né, se tem a ereção, o processo da ereção. Tudo bem? Ficou entendido até aí? Professor, o espermatozoide, ele sai, né, como líquido que a gente chama de esperma, não é verdade? Que a gente conhece como esperma. É isso. Mas como é que esse esperma ele é formado, hein, professor? Porque a gente está estudando e aí eu conheço o esperma. O esperma saiu, mas como é que esse esperma ele é formado? Na verdade, o espermatozoide ele vem ali juntamente com esse líquido. Só que esse líquido chamado de esperma, ou, né, o próprio sêmen, né, ele é formado por ele passa por vários locais e cada um local vai contribuindo para a formação do esperma. Beleza? Vamos entender? Vamos. E aí a gente tem as glândulas que fazem parte do sistema reprodutor masculino. Vamos dar uma olhada? Primeiro, é a própria próstata, né? Aqui está localizado justamente, né, a glândula que identifica. Você está vendo essa glândula aqui? Eu vou escrever de marrom. Vamos ver. Você está vendo aqui, ó? Essa glândula aqui é a próstata, tá? A próstata. Qual é a função da próstata, hein, professor? Amigão, é o seguinte. Ela encontra-se, na verdade, ligada diretamente, você está vendo aqui, ó? Deixa eu escrever. Você está vendo aqui, ó? Aqui é a próstata, ok? E logo aqui em cima é o quê? É a bexiga, né? Olha lá, a bexiga, tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a função dessa próstata? Na verdade, ela se encontra ali na bexiga urinária e a função da próstata, tá? Que muitos homens acima de 40 anos têm que fazer, por isso que a gente está falando de Novembro Azul, né? O exame do toque lá da próstata. A função dela é produzir substância. Olha que interessante, o nosso sistema é perfeito, perfeito. Ou seja, a próstata ela produz uma substância que retira a acidez da vagina, facilitando o quê? A passagem do espermatozoide. É como se a próstata dissesse assim, olha, a vagina ela é muito ácida, então eu preciso produzir uma substância que vai diminuir essa acidez para que o espermatozoide ele possa, né, sentir a felicidade. Beleza? Beleza, professor. Aí, ó, tu já está percebendo que ela produz uma substância, então já é um complemento. Está ligado? Então, olha lá. Lembra aqui do epidídimo, né, aonde ele fica armazenado? No epidídimo já é gerado também uma substância que vai nutrir o espermatozoide. E aí ele vai fazendo o caminho. Chega na próstata e aí mais um líquido é produzido, que é justamente um líquido, é uma substância que diminui a acidez. Então você percebe que os líquidos vão compondo o que a gente chama de esperma, né, que é o próprio sêmen ali. Professor, tem outras glândulas que a gente chama de bulbo uretrais, não é? Né? É ou não é, professor? Isso. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Deixa eu ver aonde é que eu estou. Está aqui. As glândulas bulbo uretrais. Qual é a função dessas glândulas, hein, professor? Elas têm a seguinte função. Elas lançam uma secreção dentro da uretra, né? Dentro da uretra, justamente para limpar o canal da uretra e prepara a passagem dos espermatozoides. Olha como o funcionamento do corpo é perfeito, né? Então, um vai limpando a avenida e ela que faz essa substância. Vou limpar a avenida aqui para o espermatozoide só passear, né? Ou seja, aonde é que se faz isso? Nas glândulas bulbo uretrais. Olha que interessante.
O epidídimo possui substâncias que vão fazer o quê, professor? Eles vão alimentar o espermatozoide. Olha lá. A próstata produz o quê, professor? Uma substância que vai diminuir a acidez da vagina. E as glândulas bulbouretrais produzem o quê, professor? Elas limpam o caminho da uretra para que o espermatozoide ele possa sair tranquilo, vivo, bonito, sadio, para que ele possa ir direto para a felicidade, né? Então, na verdade, elas também lubrificam justamente o pênis, né, no momento do ato sexual. Quem faz isso? Essas glândulas chamadas de bulbouretrais. Beleza? Beleza, professor. Professor, isso daí o senhor falou do sistema reprodutor, do sistema genital masculino. E sobre as mulheres, né? Aí nós vamos para o sistema genital feminino. Beleza? Então vamos lá? Vamos para o sistema genital feminino? Vamos. Aí estão. Primeira coisa, quais são os principais órgãos do sistema genital feminino, hein, professor? Amigão, onde que se produz o espermatozoide? Ali na região dos testículos. Beleza? E aonde é que se produz o óvulo feminino? Que é a célula reprodutora da mulher. Aí, ó, nos ovários. Lembra que lá nos testículos, além da produção dos espermatozoides, também a função lá do testículo é a produção da testosterona, do hormônio sexual masculino. E na mulher, são nos ovários. Ou seja, os ovários, eles formam o que a gente chama de ovócito, que são as primeiras células reprodutoras, né? E aí produz aqueles dois hormônios, né, que é justamente o estrógeno e a progesterona, quase não sai, a progesterona, tá? Eles são o quê? Os hormônios sexuais femininos. Aonde é isso, professor? Nos ovários. Não te preocupa que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, tá beleza? Beleza, vamos estudar as funções. Professor, o que são as chamadas tubas uterinas? As tubas uterinas, elas são os ductos, na verdade, como se a gente funcionasse como se fossem canais que ligam o ovário até o útero. E aí nós conhecemos como tubas uterinas, tá bom? Beleza? Beleza. Tem, na verdade, vamos dizer assim, alguns livros que são chamados de... esqueci o nome, mas eu vou já lembrar para vocês. Calma, segura a onda aí, tá? Como é que eu esqueço tubas uterinas? Trompas de falópio, tá? São chamadas trompas de falópio na mulher, beleza? E aí, são os canais que ligam, né, o útero ao ovário, beleza? Vamos lá, então. O útero, na verdade, é o local aonde há um desenvolvimento do embrião. Como assim, professor? Na verdade, é a região onde ali, uma vez o espermatozoide fecundou o óvulo, né? E ali acontece, desce até a região do útero, né? E ali é que gera um novo indivíduo. É justamente ali, onde a gente chama de a região de desenvolvimento do embrião. Aonde é isso, professor? Na região uterina, ou seja, no útero. Beleza? Beleza. Professor, o que é a vagina? Amigão, vagina é o canal. A vagina, deixa eu te falar uma coisa, hein? Muita gente pensa, e erradamente, que a vagina é aquela parte ali daquela região da mulher. Não é. A vagina, ela é um canal. Então não esquece disso, beleza? Todas as vezes que falarem de vagina, a vagina é o canal, na verdade, o canal onde recebe o pênis durante o processo da relação sexual. Então isso é interessante saber. É o local, na verdade, onde passa, né, a menstruação, é por onde sai o bebê no parto normal, né? Então a vagina, ela possui uma membrana que se dá o nome de ímen, né? Que quando a mulher é virgem, né, esse ímen ele é rompido geralmente, né, no processo da primeira relação sexual. Tá legal? Então, lembrando, a vagina não é aquela parte onde se vê, né, é todo um conjunto. A vagina é somente o canal. Você está entendendo? Deu para entender até aí? Beleza. Professor, vamos ver isso tudo de uma maneira melhor, de uma maneira que possa se manusear e a gente possa identificar. Vamos lá então, vamos direto aí mostrar para vocês isso. Aqui está. O que nós estamos vendo aí? Ó,
características, né, do sistema reprodutor masculino e do sistema reprodutor feminino, beleza? São as características gerais. O sistema, na verdade, como eu já falei, o sistema genital, tanto masculino quanto feminino, ele é utilizado para quê, hein, professor? Né? Para que se utiliza esse sistema? Aqui, filho, ó, vou riscar bem grandão. Olha lá, reprodução, correto? Reprodução. Tudo bem? Beleza? Mas como é que isso funciona? Através da transferência, né, de gametas, tanto do masculino quanto para o feminino. Beleza? Beleza. Professor, o sistema genital masculino e feminino, eles atuam em conjunto, não é isso? É isso, né? Mas os gametas feminino, desculpa, os gametas masculinos, eles são transferidos, né, no processo para a vagina por meio do pênis durante o processo da relação sexual, tá? Então nós estamos falando do funcionamento, beleza? Beleza, professor. Professor, me diz uma coisa, o que é a fecundação? Eu vou falar numa linguagem bem didática para que vocês possam entender o que é essa fecundação. Deixa eu riscar aqui, tá? A mulher, aqui, a mulher está naquele período fértil que o homem não pode nem passar pelo lado. Se passar e olhar, de repente ela ufa, ela pode engravidar. Aí é complicado. Então, a mulher, ela solta todo mês ali nas trompas, né, um óvulo. E esse óvulo fica ali, nas trompas e tal, né? Eu vou até botar aqui, ó, como se fosse, né, as trompas. E aí, muito bem, e aqui você, né, o que acontece? Aí o homem vem naquele processo, né, de ejacula, e aí o espermatozoide vai e caminha. E aí chega até aqui, e o que ele faz? Ele encontra-se a felicidade. Então, a esse processo da entrada do espermatozoide no óvulo é que a gente chama de fecundação. Beleza? Então, não esquece disso, tá? Fecundação nada mais é, pessoal, do que essa entrada do espermatozoide. Ou seja, é como se o cara fosse direto na união dos gametas masculino e feminino, é como se o cara tivesse acertado justamente o óvulo diretamente. Ou seja, ele foi o sorteado. Tu sabe que, olha lá no nosso desafio do dia, por que só um entra no óvulo, né? Então, nesse processo aí é que acontece, tá bom? Então, esse processo, ali foi liberado o óvulo, aí o espermatozoide vem, né? Todo bonitinho, aí chega aqui, puf. Esse processo é chamado de fecundação. Esse encontrou a felicidade. Olha que bacana. Mas, professor, entendi o que é fecundação. Entendi perfeitamente, hein, professor? Da fecundação, o que acontece? Aqui foi fecundando e aí gerou uma célula, e essa célula que vai dar origem ao novo indivíduo, ela é chamada de zigoto. Tá ok? É como se ali, a partir do zigoto, fosse sofrendo de sucessivas divisões celulares até chegar no indivíduo, tá? Beleza? Tá? Professor, aí está, ó. Lembra daquilo que eu estava falando para vocês, ó? As glândulas seminais, né? Os epidídimos, os testículos, o ducto ejaculatório, tá? Então, deixa eu diminuir aqui, tá vendo? O que se você tá vendo em azulzinho aqui, ó? Esse azulzinho mais claro aqui, tá? Deixa eu tá mexendo aqui, é justamente a próstata, né? O que está em rosa aí são as glândulas seminais. O que você está vendo em verde aí são os canais deferentes, né? Por onde o espermatozoide ele é levado, justamente aqui quando ele sai dos testículos, ele é levado, né, pelos canais deferentes, beleza? Então cada um tem uma função específica. Tá legal, pessoal? Não esquece disso, pelo amor de Deus. Professor, qual é o caminho que o espermatozoide ele percorre desde a sua produção, tá? Aqui, amigão, deixa eu ir aqui, ó. Aí está os testículos que você está vendo em azul, né? Aí é onde se localiza, na verdade, são as células reprodutoras, né? E ali, uma vez produzidos, os espermatozoides, eles vão ser armazenados aonde que você está vendo em vermelho aí, no epidídimo, tá bom? Depois do epidídimo, eles sofrem um processo de amadurecimento, então eles ficam aí só amadurecendo, olha que interessante. E aí depois eles são mandados, né, liberados aonde? Pelo ducto deferente,
né? Porque são esses canais que vocês estão vendo em verde aí, ó, ducto deferente. Depois eles passam, você está vendo em rosa, que são as chamadas glândulas seminais. Elas se situam atrás da bexiga, na verdade, e ela produz uma substância que vai fazer parte do sêmen, né? A próstata também, olha lá que você está vendo aí, também faz parte, tá bom? Aí vem os ductos ejaculatórios, depois vem a uretra, que é por onde vai sair, né? Beleza? E aí você tem o pênis, que é composto justamente pelo aquele corpo esponjoso, né? E o corpo cavernoso, que no processo ali da excitação, quando você, por exemplo, você está namorando, não é isso? Você está namorando ali, está tudo bacana, você está namorando e de repente esse corpo ele vai começando a se encher de sangue. Então é isso que acontece, né? O processo de ereção. Beleza? Professor, esses daí são os componentes. Os componentes do sistema reprodutor feminino, né, professor? O que tu tá vendo aí, ó, lembra do que eu falei para você, meu amigo? Né? Essa parte que você vê, a parte externa do que se acha que é a vagina, na verdade, isso é o que a gente chama de pudendo feminino, ou seja, é uma composição. Lembra de uma vulva, lembra dos grandes lábios, pequenos lábios? Então, é tudo isso aqui que você está observando, tá legal? Isso daqui que é o pudendo. Isso aqui que você está vendo aqui, ó, que é o canal que se conhece como vagina, tá legal? Então é esse o canal. O que você está vendo aqui em vermelho é justamente o útero, tá ok? O útero. O que você está vendo em verde aqui, que são as chamadas tubas uterinas, em alguns livros ainda você utiliza trompas de falópio, e esse daqui, ó, que são os ovários. Aqui nos ovários que acontece a produção, né, dos óvulos, que são as células reprodutoras femininas, e a produção, né, dos hormônios femininos, tá bom? Beleza? Aí, ó, aí está os ovários, é justamente isso aqui, deixa eu, aqui, ó, tá vendo? Tá aparecendo bacana. O que vocês estão vendo aí em roxo é justamente os ovários. Na verdade, eles são a estrutura responsável por um processo que a gente chama de ovulação. O que é ovulação, professor? Ovulação é o seguinte, meu irmão, todas as vezes, todos os meses, a mulher, ela se prepara para ter um filho. Então, todos os meses a mulher, ela libera ali, produz, né, está produzindo os óvulos e ela libera um óvulo para que esse óvulo seja fecundado. Professor, você está dizendo que todo mês a mulher se prepara para engravidar? Isso que eu estou falando, todos os meses a mulher procura, né, a felicidade. Ou seja, ela procura ali, ela ovula, libera um óvulo para que o espermatozoide encontre. Tá legal? Beleza? Beleza, professor. Então, quem faz isso, professor, são os ovários. Isso, amigão. Os óvulos, saindo dos ovários, uma vez produzida, a mulher ovulou e aí produziu o óvulo, tá? Para onde vai, professor? Você está vendo em verde aí? São dois tubos, né, musculares que saem de cada ovário e chega à parte superior do útero. Isso que você está vendo aqui, ó, essa parte aqui que é o útero, tá legal? Tá? Tudo bem? Então, aqui, ó, o óvulo veio daqui, aí ele vai caminhando, até chegar aqui na região do útero, tá bom? Beleza? Beleza. E aí, ó, é o que você está vendo em vermelho, o útero, né? É um órgão, ele é um órgão oco, né? Onde se implanta o embrião. É justamente aqui, amigão, aqui, tá? Que é implantado o embrião para que ocorra o processo da gestação. Tá legal? Tudo bem? Beleza, professor. Então é aí que, aí na verdade, ó, deixa eu te falar uma coisa. O útero também, ele é muscular. Então ele é revestido por um tecido que é chamado de endométrio, tá bom? Endométrio. Você já ouviu falar de uma doença chamada de endometriose? Na verdade, isso é uma doença muito comum nas mulheres, tá bom? Mas isso é para uma outra aula com vocês, tá? Então, ele é revestido por um tecido, na verdade, que é chamado de endométrio, né? Ali, nesse endométrio, aqui dentro, é como se fosse aqui por dentro, é todo ele formado por vasos sanguíneos. Lembra do processo da menstruação? Tá? Ou seja, esse útero, todo mês, ele é preparado para receber um possível óvulo ali fecundado. Tudo bem?
Beleza? Beleza, professor. Professor, e sobre a vagina? A vagina é aquilo que eu falei para vocês, né? É o órgão onde se copula, né? É o órgão, é um canal, na verdade, tá bom? E o que é o pudendo? O pudendo é justamente essa parte que a gente vê que é a parte externa da vagina. Aí é que é formado pelos grandes lábios, pelos pequenos lábios, pelo clítoris, né? Então, tudo isso é onde você encontra, nessa região, tá? Que nós chamamos de pudendo feminino. Beleza? Vamos comentar os nossos desafios da aula de hoje. No primeiro desafio, a gente viu a imagem de uma pessoa escalando, né, um monte ali gelado, né, num local frio. E aí a pergunta foi, será que na subida o corpo humano sente alguma diferença no ar respirado? Então a resposta para esse desafio é sim. A pessoa vai sentir diferença por conta da altitude, né, desse local que ela é mais elevada, e quanto maior a altitude, menos oxigênio fica disponível para a respiração, ok? E as pessoas que fazem esse esporte, que fazem essa escalada, elas acabam ficando ali mais acostumadas com aquele ambiente. Mas a pessoa que vai a primeira vez, ela vai sentir uma grande diferença no ar, né, respirado ali, porque tem menos quantidade de oxigênio para ela inspirar, ok? Muito bem. E no nosso segundo desafio, o que você está percebendo aí que eu perguntei a você? Qual é a imagem, né, a relação que você tem da imagem aí, que é a nossa charge, com a nossa aula de hoje? Lembra? Só para a gente interpretar bem, o que está entrando aí é como se o amarelo fosse o óvulo e um espermatozoidezinho entrando nesse óvulo. O que é interessante? Que todos os outros ficam fora. Por quê? Porque geralmente um só espermatozoide fecunda um óvulo, com exceção, lógico, né, de alguns gêmeos, mas isso é um outro conteúdo que nós poderíamos trabalhar com vocês, tá bom? Então é como se o outro aí estivesse super feliz fecundando e os outros aí indignados, né? Queremos direitos iguais, igualdade para todos. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso segundo desafio de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula e até amanhã.